E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler do verso 14 até o verso de número 18. Ou melhor, verso de número 19. Que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Amém? Até aí, esta é a primeira parte desta mensagem, quando os discípulos estavam numa situação na qual um homem levou o seu filho, que era possuído por um demônio, e esse demônio maltratava muito aquele jovem. E o pai sofrendo com aquilo, o garoto também sofrendo com aquilo. O pai então, naturalmente, ouviu falar dos sinais e das maravilhas que o ministério de Jesus fazia. Não somente Jesus, mas os seus discípulos também, quando eram enviados em missões. Então aquele homem leva o seu filho na esperança de que resolvesse o problema dele. Só que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Na verdade, não era um demônio, eram vários demônios, né? Mas os discípulos não conseguiram expulsar. E quando Jesus chega ali, ele encontra no cenário, um cenário de discussão. Havia uma discussão, talvez aqueles escribas que estavam ali, aqueles homens que estavam ali, eles estavam retrucando com os discípulos, estavam ali talvez zombando e criticando, enfim. Era um ambiente de discussão, pelo fato de que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios do rapaz. E Jesus, quando chega ali e pergunta o que estava acontecendo, e ele logo é informado do que está acontecendo, ele fala para os seus discípulos: ó geração incrédula. Ora, eram homens que caminhavam com Jesus o tempo todo, viam as maravilhas, viam os sinais, e mesmo assim eram incrédulos. O tempo passa, novos discípulos são feitos, e continuam na mesma situação. Muitos são incrédulos hoje. Creem no Senhor, creem que Ele faz milagres, mas não acreditam de fato que os milagres são para hoje, que Jesus continua realizando milagres através dos seus discípulos. Jesus realizava milagres através dos seus discípulos.
Tanto é que aquele homem trouxe o filho aos discípulos. Porque se os discípulos não realizassem os milagres também, aquele homem não ia levar aos discípulos, ia diretamente procurar Jesus. E Jesus estava capacitando aqueles homens para isto, para caminhar sozinho, porque diz: olha, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofreis ainda? Jesus preparando aqueles homens para a realidade, e a realidade é que agora era a vez dos discípulos, estava chegando a vez dos discípulos. Um pouco tempo depois, Jesus iria passar pela cruz, iria ser assunto aos céus, e os discípulos iam dar continuidade ao ministério de Jesus. E hoje, os novos discípulos, os discípulos que são forjados hoje, já começam na sua caminhada, já começam dando sequência à obra que foi começada lá atrás. E precisamos exercer a nossa fé, lançar a incredulidade de lado. Lançar a incredulidade de lado. Ainda que Jesus não esteja fisicamente como andou com os discípulos lá, ele mesmo disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco todos os dias. Então, a presença dele está conosco. O Espírito Santo está conosco. E esse Espírito Santo nos capacita para fazer a obra e fazê-la com excelência. Mas se nós não crermos, nada acontecerá. Porque se alguma coisa acontecer sem que venhamos crer, vamos tributar a glória a outro. E Jesus, Deus, não compartilha a sua glória com outro. Precisamos ser uma geração, não ser uma geração incrédula. Precisamos ser uma geração de fé. Que possamos começar neste dia, orando e pedindo: Senhor, eu quero andar por fé. Eu quero começar nesse dia andando por fé. E vamos exercitar isso, para que o Senhor venha nos capacitar a realizar obras maiores, como mesmo Ele disse. Amanhã nós daremos continuidade a esse texto, a esta mensagem, a segunda parte desse texto. E vamos ver o que aconteceu logo após Jesus falar com eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.